everybody. Teacher Michelle here. Welcome to our English class. Olá, pessoal. Professora Michelle aqui. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Nosso conteúdo de hoje, nós vamos tratar sobre cultural aspects of a foreigner language. Então, nós vamos falar dos aspectos culturais em uma língua estrangeira. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a cultura, de maneira geral, e um pouquinho mais específico nas culturas dos países de língua inglesa, né? O nosso foco tendo como referência, por exemplo, Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido de maneira geral, que são os países que nos trazem maior contribuição do inglês. Nosso roteiro. What is culture? Vamos ver um pouquinho de definição do que é a cultura. Cultural awareness, a consciência cultural. E aí, quando a gente fala de consciência, não é só o aspecto mental, do processo cognitivo da consciência, como nós falamos, peso na consciência, por exemplo. É a consciência de você estar informado, de você ter o conhecimento sobre a cultura, tá bom? Por isso, quando a gente tem, por exemplo, Dia da Consciência Negra, em inglês é Black Awareness, tá? Então, essa palavra awareness em inglês é a consciência de maneira abrangente. Terceiro, cultural aspects. Aí nós vamos entrar especificamente nos aspectos da cultura. A cultura é formada por vários pontos. E aí nós vamos falar de alguns desses pontos hoje. Barriers and challenges, quais são as barreiras e os desafios para a cultura, para a consciência cultural. E vamos ver um pouquinho disso no contexto, nos exercícios. Terceirão está focado no Enem e nos vestibulares. E é interessante que o vestibular, o Enem do ano passado, trouxe uma questão sobre cultura. E a gente vai ver isso nessa aula de hoje. So, let's go. Vamos lá. Então, aqui primeiro, a parte da definição. What is culture? Cultura, pessoal, é um tipo de palavra que tem várias definições e definições bastante abrangentes. Então, eu trouxe para vocês algumas definições de dicionário, do dicionário da Cambridge, Collins, e também de uma revista, Life Science, tá bom? Para a gente poder iniciar as nossas discussões. Então, primeiro, it is the way of life. É uma forma de vida, é um jeito de se viver. Especially the general customs and beliefs of a particular group of people. Então, vai focar especificamente nas crenças e nos costumes gerais de um grupo específico de pessoas, ou um grupo particular de pessoas. It's a particular organization or group consisted of habits of people in it and the way they generally behave. Então, vai focar, por exemplo, de como as pessoas geralmente se comportam. Behave é comportar. É uma organização ou um grupo específico, um grupo particular, formado por hábitos das pessoas e como as pessoas se comportam. Outra definição de cultura. Cultura é a característica ou as características e o conhecimento de um grupo específico de pessoas. Observa que é sempre relacionado a pessoas. Nós estudamos idioma, a língua de um país, por exemplo, ou no nosso caso, a língua estrangeira. A língua é uma parte da cultura, tá? A língua contribui para a identidade das pessoas. E, nesse caso, o idioma ele é uma parte integrante da cultura. A cultura é o macro, o idioma é algo micro. Encompassing language, religion, cuisine, social habits, music and arts. Então, aqui eu tenho algumas informações, alguns aspectos da cultura. Ó, engloba, né? Tem esse compasso do idioma, como eu já mencionei, a religião, a culinária, os hábitos sociais, a música e as artes. Tudo isso, arte, tudo isso compõe a cultura de um povo. Tá bom? É você analisar esses aspectos que fazem parte de grupos sociais. Outro ponto, agora fragmentado. Cultura é como a sociedade vive. Tá? Bem simples. A cultura inclui language and education, a educação e os idiomas, celebrações, tradições, comida, que é a parte da alimentação, o vestuário, a religião, as crenças, né? O que as pessoas acreditam, os hábitos, os costumes e as leis. Aqui são algumas das características e dos aspectos que compõem a cultura de um povo. Cultural awareness. Agora sim, a consciência cultural. O que é o cultural awareness?
People from different cultural backgrounds often have different styles of verbal and physical communication. Então, isso primeiro é uma constatação. Pessoas de diferentes culturas, então, pessoas que têm diferentes contextos culturais, elas têm estilos diferentes de comunicação verbal e física. Tem coisas que nós brasileiros fazemos que um americano, por exemplo, não faz, ou que um asiático não faz. Então, são essas diferenças. E o cultural awareness é você ter consciência disso, de que as pessoas são diferentes. E aí entram aqueles pontos de respeito, de valorização pela cultura do outro. Bom? For example, em algumas culturas, um exemplo, em algumas culturas, os cumprimentos, greetings, que é uma coisa básica do dia a dia, são demonstrados com uma reverência. Os asiáticos, por exemplo, se cumprimentam bastante com as reverências. Né? Com certeza vocês já viram isso. Outros povos se cumprimentam com um aperto de mão, handshake. Né? Algumas culturas evitam contato, agora na época de coronavírus, evitam contato pessoal, contato físico, tá? Outras culturas não. Nós, latinos, temos uma cultura bem mais de contato físico. Tá? Por isso que a gente está sofrendo mais com o coronavírus. Em outras culturas, o contato visual é um outro ponto. Contato visual para algumas culturas é uma ofensa, você ficar olhando, encarando a pessoa. Para outros locais, é um sinal de respeito, de honestidade e confiança. Se eu te olho nos olhos enquanto eu estou falando com você, quer dizer que você pode confiar em mim. Se eu fico olhando para cima, para baixo, para o lado, é porque eu estou escondendo alguma coisa para algumas culturas, para a nossa percepção, por exemplo. Tá? Então, é interessante a gente ter consciência dessas diferenças, porque isso vai reduzir misunderstandings, vai reduzir mal entendido, tá? Você ser mal compreendido pela forma que você está se comportando. E também vai influenciar o processo de tomada de decisão. Então, se você tem consciência que naquela cultura esse tipo de gesto, esse tipo de fala é ofensivo, você evita, para você não criar uma situação complicada. Olha um exemplo aqui, ó. Você reconhecer as diferentes nuances, tanto da sua cultura, a própria, e das outras culturas. Aqui tem uma imagem, ó. Nessa imagem eu tenho pessoas diferentes. Olha o que eu mencionei para vocês. O cumprimento com a reverência, a pessoa entregando para o outro dando a mão. Então, você tem já um mal entendido. O que eu faço? What do I do now? O que eu faço agora? Tá? A outra pessoa já tem aqui, eu quero me aproximar e cumprimentar, só que eu chego muito perto. O outro vai dizer, wow, personal space. Quer dizer, me dá mais espaço, tá? Eu prefiro um distanciamento. Então, observa que as pessoas reagem de maneira diferente a partir do seu contexto cultural. Bom? E o cultural awareness é você entender essas diferenças. Quando a gente fala de consciência cultural, aparecem alguns termos que talvez você já ouviu. Multicultural, intercultural e cross-cultural. Então, aqui eu tenho multicultural, quer dizer, várias culturas. Eu tenho o intercultural, que é o intercultural. E eu tenho o cross-cultural, que é a cultura através, a cultura transversal, por exemplo. A intercultural communication é a comunicação que você estabelece com pessoas de diferentes culturas e que elas vivem em harmonia. Quando você fala de multicultura ou pluricultura, são várias culturas que coexistem em um mesmo local. Só que no processo de multicultura ou de pluricultura, você vai ter várias culturas, só que cada uma no seu quadrado. É como se elas não se misturassem diretamente. No intercultural, ou processo do intercultural, aí sim você tem uma integração entre as diferentes culturas e elas coexistem entre si. Bom, no cross-cultural também tem uma troca cultural, só que no cross-cultural o que você vai encontrar é que uma cultura, às vezes, se sobressai sobre outras, e ela passa a ser vista como uma referência. Então, todos os outros tipos de comportamentos, eles são comparados a partir daquela cultura referência. Bom, então, são termos que aparecem com frequência nesse tipo de assunto, tá? Agora vamos ver alguns aspectos, tá bom? Então, primeiro, celebrações e festividades. Um dos maiores demonstrativos de cultura são as datas comemorativas.
né? Vamos pensar no Brasil, por exemplo. A gente celebra Natal, a gente celebra Dia das Bruxas, e são temáticas que muitas vezes a forma que elas são celebradas aqui não são naturais brasileiras, não são originais nossas. Por exemplo, Natal. Quando chega o Natal, a gente vai nas lojas, as decorações, os elementos, são todos relacionados a uma cultura do hemisfério norte. Coisas relacionadas à neve, o pinheiro, que é uma vegetação que não é típica nossa. Então, tudo é como se fosse importado. A gente pegou e absorveu isso de outras culturas. O Halloween, que é o Dia das Bruxas, é uma celebração tipicamente americana, das tribos germânicas, dos ingleses, né, do Reino Unido e etc. São datas também que a gente vê celebrações, é só você ir nas lojas que você vai encontrar, por exemplo, decorações específicas, mas não é algo natural nosso, não é algo tipicamente brasileiro. Então, isso é um exemplo dessa relação entre as diferentes culturas. Aqui tem outras datas, como, por exemplo, o dia de São Patrício, o Valentine's Day, que é o dia dos namorados. Então, são datas comemorativas que, apesar de não fazerem parte do nosso calendário, nem todas elas, do nosso calendário normal, a gente acaba ouvindo falar de muitas delas, ou pela mídia, ou pela internet, pelas redes sociais, a gente acaba se familiarizando com elas. Outro ponto outro aspecto da cultura são os símbolos. Cada país tem símbolos que são diretamente relacionados àquele próprio país. O Brasil tem os seus símbolos, muitos símbolos são nacionais, outros símbolos são regionais, e a gente vê símbolos tanto dos Estados Unidos e da Inglaterra que são bem conhecidos. Por exemplo, a cabine, o Big Ben, os oficiais que fazem as trocas da Guarda Real, é bem comum a gente ver, aquele táxi pretinho que aparece nos filmes, são características específicas de alguns países. No caso dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, por exemplo, a águia, né, a águia careca, que é the Bald Eagle também, a Casa Branca, esportes, a alimentação, que é o nosso próximo tópico. Não tem nada que mais demonstra a multiculturalidade do que a alimentação. Principalmente para nós aqui no Brasil, pessoal. A gente consome muita coisa diversa. Então, por exemplo, os fast foods, que a gente conhece bastante como referência dos Estados Unidos, como os hambúrgueres, os hot dogs. A gente vê a comida asiática, a comida japonesa, os sushis e sashimis e outros derivados. A comida italiana, a pizza, tá? A comida mexicana, a comida árabe. Então, a gastronomia é um ponto essencial da cultura, que muitas vezes as culturas intertrocam entre si, né? Que elas fazem essa mudança, essa absorção. Tá? O código de vestimenta, né, dressing code, que seria o vestuário, também é bastante típico. Muitas vezes ele é relacionado à questão geográfica, mas também à questão religiosa, tá bom? E isso já leva para o outro ponto. A religião também. Nós vivemos num país que possui várias regiões. Nós temos a religião cristã como predominante, mas nós também temos uma série de contribuições de outras religiões. Isso também faz parte da multicultura. Olha outro exemplo que nós brasileiros consumimos bastante, que é o entretenimento, o aspecto da produção artística cultural. Né? Cinema, séries, filmes, por exemplo, documentários, a música, tá? Nós consumimos bastante música internacional também. Então, são elementos que vão fazendo parte do nosso contexto, do nosso dia a dia. Na literatura, eu tenho certeza que vocês conhecem algumas dessas obras, ou talvez todas. Frankenstein, Drácula, Harry Potter, toda a coletânea. William Shakespeare, que é considerado o pai da literatura inglesa. Oscar Wilde, Sherlock Holmes, Jane Austen são autores e obras que muitas vezes a gente conhece não só pelo livro, mas pelas adaptações cinematográficas. Então, a gente vê um diálogo cultural entre a produção literária com a produção cinematográfica, tá? Ou a dramaturgia, por exemplo. Então, a gente observa esses diálogos e, no aspecto cultural, a gente vai também absorvendo esses pontos. E aí vem a questão das barreiras.
Quais são os nossos desafios quando nós falamos de ter essa consciência cultural, de conhecer e de reconhecer, melhor dizendo, que existem essas diferenças? Então, eu tenho aqui a diferença do idioma. É uma das principais barreiras. Se eu não consigo compreender o que aquela pessoa fala, se eu tenho uma dificuldade de me comunicar com ela, isso vai ser um desafio. Má interpretação de linguagem não verbal. Então, se você faz um símbolo que eu desconheço, isso pode gerar uma dificuldade. Preconcepções ou os preconceitos e os estereótipos. Assumir, né, é você reconhecer, por exemplo, ou deduzir erroneamente que existe semelhança. Ah, eu faço isso no Brasil, então qualquer outro país faz a mesma coisa. Self-awareness é você se conhecer, você ter consciência do seu comportamento e o comportamento dos outros e como isso impacta a realidade do outro. E o conhecimento propriamente dito cultural. Bom, olha, aqui tem 2 exemplos. Na linguagem, você tem o sapinho se comunicando, ribbit. Tá? E aí você tem coelho em inglês, que é rabbit. Então, tem um problema de comunicação aí entre a forma que o sapinho se comunica e a forma que o coelho se comunica. São línguas diferentes, tá? É um cartoon, por isso que tem um humor. Esse símbolo aqui, que ficou muito conhecido recentemente na mídia, por um gesto que foi feito recentemente, é algo que, para nós aqui no Brasil, significa ok, que é um gênero, um consenso geral, mas também tem no Brasil uma outra conotação, que é bastante pejorativa, bastante negativa, e no caso dos Estados Unidos, esse símbolo aqui já virou uma associação com um movimento supremacista branco. Tá? Então, observar algo tão simples, tão básico, que é uma linguagem gestual, pode gerar um problema de comunicação. Tá? Outros exemplos, ó. Cultura asiática, como eu mencionei para vocês, o cumprimento, tá? A reverência. Outros países dão os beijinhos no rosto, nem toda cultura faz isso, nem toda cultura aceita. Tem regiões, por exemplo, que dão 3 beijinhos, outra dá só 2. Então, tudo isso e aí gera aquela situação incômoda de você ir para dar o 3º beijinho na pessoa, por exemplo, e a pessoa já está distante. Tá bom? Então, são esses mal entendidos que a gente tenta evitar quando você tem uma consciência cultural. Tá? E aqui é a questão que eu falei para vocês do Enem do ano passado. Foi um pôster, e esse pôster dizia: We're a culture. Nós somos uma cultura, not a costume. Costume não é costume. Costume é fantasia, é um falso cognato, é uma palavra que parece com uma coisa, mas é outra. Tá? This is not who we are, and this is not okay. Então, você tem 4 pessoas diferentes, tá? Que significa, isto não é o que nós somos, e isto não é legal. Então, você tem 4 pessoas e cada pessoa segurando um pôster que traz uma concepção errada do que é. Para dar um exemplo para vocês. Quando a gente cita brasileiro, eu sou brasileiro. Para uma pessoa estrangeira, a pessoa automaticamente pensa, essa pessoa gosta de samba e joga futebol. Porque é isso que o Brasil é conhecido em muitos países por muitas culturas. Samba e futebol, em virtude do carnaval e da repercussão do futebol durante muitos anos, da seleção brasileira. Só que esses conceitos são preconcepções. Tá? São interpretações que as pessoas vão fazendo e que nem sempre estão certas. Nem todo brasileiro gosta de samba, nem todo brasileiro comemora o carnaval, se diverte no carnaval, nem todo brasileiro gosta de futebol. Tá? A questão do Enem dizia, nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. Então, interação, linguagem verbal e não verbal. Texto e as imagens. Observa que nenhum desses personagens está feliz. Tá? Todos eles estão fazendo uma crítica em relação à concepção que as pessoas têm, que é o que aparece na imagem, e em relação ao que elas, de fato, sentem e como elas representam. Então, eu tenho como alternativa estereotipar povos de certas culturas, discriminar hábitos de grupos minoritários, banir imigrantes de determinadas origens, julgar padrões de beleza de diversas etnias e desvalorizar costumes de algumas sociedades.
Olha, se ele está discutindo, está falando aqui que nós somos uma cultura e não uma fantasia, que isso não é o que nós somos, logicamente a resposta correta é a letra A. Está falando dos estereótipos. É aquela ideia que você pensa que eu sou assim, mas eu não sou. Tá? Eu tenho uma cultura. E essa cultura não é uma fantasia. Bom, então é interessante fazer reflexão sobre isso. Pessoal, por hoje é só. A gente encerra por aqui. Até a próxima. Bye, bye.